Olá meninos, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós estamos na aula de História Contemporânea, tá bom? E hoje o nosso tópico que a gente vai discutir é a Revolução Industrial, tá bom? A aula passada foi a Era Napoleônica, agora é Revolução Industrial e próxima aula a gente vai ver o mundo político pós-Napoleão, tá bom? Mas agora vamos dar uma olhada no que estava acontecendo na economia e na sociedade ali na virada do século XVII para o século... Não, na virada do século XVIII para o século XIX, perdão. Bem, a Revolução Industrial começou na Inglaterra. Por que começou na Inglaterra, né? Tem alguns motivos para ela ter começado lá. Bem, primeiro é que nós temos na Inglaterra uma acumulação de capital, ou seja, uma acumulação de dinheiro, de verba, desde a época do mercantilismo, ou seja, desde a época lá da colônia, do Triângulo Atlântico de comércio, dos escravos, do comércio de açúcar, do comércio de bens dos Estados Unidos. Então a gente tem a Inglaterra se colocando, né, nesse ponto nessa posição de largada um pouco mais à frente, porque por causa desses fatores, e um desses fatores é a acumulação de capital. Tinha muito dinheiro na Inglaterra, tá bom? Olha só esse tópico. Supremacia naval garante acesso às rotas de comércio de matéria-prima e aos mercados consumidores. O que é supremacia naval? Eles tinham muitos navios de guerra e muitos navios mercantes, uma frota mercante, ou seja, muitos navios só dedicados ao comércio. Tanto os navios mercantes garantiam o suprimento e abastecimento, né, o abastecimento e a troca de bens. A marinha de guerra garantia que ninguém atacasse, né, as rotas comerciais, sejam piratas, sejam outras nações inimigas. Então, para que a rede de comércio e a rede de matéria-prima permanecesse intacta, ou seja, o contato entre a produção e o que faz ela acontecer está intacto. E outra coisa, com as rotas de matéria-prima garantidas e a produção garantida, eles também tinham que garantir que o produto chegasse no consumidor. Então, eles vão garantir que esses produtos cheguem nos países que vão comprar os bens ingleses. Então, eles vão ter uma marinha que, de fato, vai ser grande o suficiente para proteger grandes distâncias, seja no Atlântico, no Índico ou no Pacífico. Tá bom? Outra coisa, a Inglaterra tinha muito no solo ferro e carvão, que são bens principais para a Revolução Industrial. O carvão, ele é um combustível fóssil, né, carvão vegetal e eventualmente mineral. O carvão mineral tem mais energia. Ele que vai garantir o abastecimento e vai garantir que os fornos das primeiras máquinas a vapor vão funcionar, né? E o ferro para construir tais máquinas, tá bom? Outra coisa, a burguesia inglesa ela já era mais madura, ela já tinha força política e econômica. O que é isso? Eles não só tinham influência no comércio, ou seja, poder econômico, eles também tinham influência política, ou seja, eles também tinham voz no parlamento. O que isso faz com que o parlamento aprovasse leis que beneficiassem a política econômica do burguês. Eles aprovassem leis que financiassem ou ajudassem a financiar o início dessa revolução industrial, né? Todos nós estamos aqui hoje por causa da revolução industrial, porque a revolução industrial é uma revolução tecnológica, política, econômica, social. É a partir dela que nós temos o crescimento das grandes cidades, é a partir dela que nós temos começa a ter os transportes como a gente conhece. A velocidade dessa revolução industrial, né, o que nós nos tornamos a partir dessa revolução é muito grande, né? Aí nós temos aqui muita mão de obra disponível devido às políticas de cercamento. O que é isso? Para a galera trabalhar nas máquinas da Revolução Industrial, precisava ter quem trabalhasse, né? O que acontece?
A Inglaterra vai principalmente fazer uma transformação, uma revolução na indústria de comércio têxtil, tecido. Principalmente lã e em seguida algodão, tá bom? E aí o que você faz? Na Inglaterra tinham muitas pequenas propriedades, né? Você tinha pequenos donos de terra espalhados. O que eles vão fazer? Eles vão se livrar desses... Não se livrar, mas eles vão tirar eles das terras, os donos das pequenas propriedades das terras. Eles vão cercar as terras. E nas terras cercadas, ou seja, nas novas grandes propriedades, eles vão colocar... produção de lã. Vão colocar ovelha para pastar. Por quê? Porque você começa a precisar dessa matéria-prima muito. Então você tira a pequena produção, você acaba com o pequeno fazendeiro, o pequeno burguês, etc. e tal, coloca grandes propriedades que são focadas em uma coisa, em a produção de um objeto, na produção de um bem destinado à indústria. A política de cercamento é isso. Você vai desapropriar terras de pequenos produtores para criar grandes latifúndios voltados para a produção de um bem, que no caso é a lã, na Inglaterra. Bem, a Revolução Industrial ela é a época da grande revolução técnica, né? É a época da técnica. Eu vou mostrar para vocês duas imagens e aí a gente vai ver a questão técnica, tá bom? A máquina a vapor que vai ficar famosa é a máquina do James Watt, tá bom? Que a gente vai ver uma foto dela. E a grande revolução industrial, a primeira parte dessa revolução, ela é de fato a vapor. O que acontece? Para você fazer girar uma manivela automaticamente, eles colocam um fogão que você alimenta com carvão. Esse fogão vai fazer com que um boiler de água aqueça. Esse boiler de água vai subir o vapor vai subir e girar a manivela. Aí depois vai descer o vapor e a manivela vai girar assim de novo. Aí o vapor subindo e descendo vai fazer com que a manivela gire automaticamente, entendeu? E assim por diante. E aí você precisa garantir o carvão, você precisa garantir a água e você precisa garantir que a manivela continue girando. O que acontece? Para você fazer uma máquina a vapor, ela não é composta de uma peça só. Ela é composta de diversas peças, né? Então, quando a gente fala de técnica, a gente fala que existe, primeiro, o pensamento para isso acontecer. Então, você começa a ter engenharia hidráulica, que já existia, mas vai aperfeiçoando, engenharia mecânica, novas áreas da engenharia vão aparecer, tá bom? Ou seja, novas áreas do pensamento para fazer com que isso aconteça, e nós vamos precisar da especialização para que isso aconteça, porque cada parte de uma máquina vai precisar ser especializada, vai precisar de alguém especial para construir. Então nós temos a especialização do trabalho, tá bom? Essas máquinas, elas vão ser extremamente complexas, vão ficando maiores, depois vão diminuir, etc e tal, e elas vão precisar de mão de obra especializada para trabalhar com ela. Então, alguém para fazer a correia, precisa de uma indústria para fazer a correia. Alguém para fazer o pistão, precisa de alguém para fazer o pistão. Alguém para fazer a manivela, precisa de alguém para fazer a manivela. Para fazer a roda, alguém tem que fazer a roda. Então você vai ter várias indústrias nascendo. Então você vai ter a indústria têxtil. Aí você vai ter a indústria que faz a manivela da indústria da máquina da indústria têxtil. Aí você vai ter uma indústria que faz a peça do pistão da indústria têxtil. Então você vai ter várias fábricas vão começar a nascer e vai ter várias máquinas e várias fábricas especializadas em construir máquinas. É muito louco. Uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra, vai levando a outra. E aí é o nascimento das cidades industriais. Certas cidades vão ficar focadas em produzir apenas uma coisa ou vai produzir de tudo, né? Cidades que vão produzir de tudo e vão virar cidades de fato voltado apenas à produção industrial.
Na Inglaterra a gente tem Manchester, Liverpool, são cidades que são cidades industriais, né? Cidades que a cidade deixa de ser apenas um núcleo do comércio ou um núcleo como é que fala? Uma cidade interiorana voltada para a produção agrária e vira uma cidade voltada para a produção industrial. E aí começam os vários processos de movimentação do campo para a cidade, né, migração. Essa é uma imagem, uma pintura do início da Revolução Industrial, do que seria o início da Revolução Industrial. Então nós temos que ver inicialmente um lugar, parece campestre, né? Não está definido ainda onde é, parece que não está definido ainda onde é a fábrica fica perto das casas, mas você tem uma coisa muito clara, você consegue ver muito bem onde está queimando o carvão. Ou seja, a matéria-prima da Revolução Industrial vai ser o carvão. Então você vai ter minas de carvão, vai começar a surgir as primeiras minas e os mineiros, né, as primeiras minas de carvão e os mineiros de carvão. E você vê como esse mundo ele mistura, né, uma espécie de novo e moderno, porque você ainda tem cavalo puxando ainda as carroças, você ainda não tem uma produção totalmente automatizada. Você ainda está no início dessa revolução. A grande transformação vai acontecer logo depois, né? Vai acontecer nos anos seguintes. Mas aí vocês conseguem ver o que é esse mundo desse início da Revolução Industrial. Meninos e meninas, essa máquina aí que eu estou mostrando na tela, ela é a tataravó do celular de vocês. Ela é a tataravó do celular de vocês. Porque essa máquina, ela foi construída para seguir uma regra de sim e não. Ou seja, quando fazer o movimento e quando não fazer. Quando fazer assim e quando não fazer assim. Essa máquina, ela é projetada, né, com uma espécie de programação para ela funcionar. Ou seja, ela é completamente automática. A Revolução Industrial, ela começa menos automática, ou seja, você ainda precisa de alguém às vezes para girar a manivela. Vai chegar um momento que ela vai estar tão avançada que você não precisa mais de alguém que gire a manivela e você pode demitir essa pessoa. E aí você faz o quê? Você automatiza a produção. A produção não precisa mais de certa mão de obra. Então, cada vez mais vai tendo mais desempregados. A gente vai chegar nas consequências sociais. Mas se vocês observarem, essa máquina é a máquina do Watt, do James Watt, que é essa máquina que é hidráulica e funciona, né, com a manivela que eu falei para vocês, né, a máquina a vapor. Olhem só que interessante, vocês estão vendo ali todo o plano, tem setas, tem vários, tem a roda, a manivela, colunas, etc e tal. Quando eu falava que tinha uma fábrica especializada para cada coisinha dessa, é o que eu estava querendo dizer. Vai ter uma fábrica que vai fabricar um pistão, vai ter uma fábrica que vai fabricar aquela roda, vai ter uma fábrica que vai fazer a correia. Então, assim, essa máquina ela não vai se construir sozinha, ela vai ser construída de várias partes e vão ter indústrias especializadas em fazer as partes. E aí vão ter indústrias especializadas em usar a máquina, né? O negócio começa a crescer, tá bom? E outra coisa, e aí vem a parte mais triste, né, que essa máquina vai precisar de manutenção, né? E aí a gente vai ter pessoas especializadas nessa manutenção. Mas elas eram especializadas, tipo, ensinadas a fazer a manutenção da máquina? Não. Não vão ser, tipo, especializadas em fazer a manutenção. Elas vão ter que limpar, elas vão ter que... Eu vou direto ao ponto. Às vezes, nesses pistões que tem aqui da máquina, para você limpar, não cabia a mão de uma pessoa adulta. Então, às vezes, eles mandavam crianças limpar esses pistões, né? Então, pôr a mão lá dentro e limpar, né? O que acontece bastante é que nessa época você tem muito trabalho infantil, né? Muito trabalho infantil. E às vezes as crianças trabalhavam com essas máquinas ligadas. E aí tinha muita história de decepação, as crianças perdiam muito as mãos, né? E muitas morriam, né?
Porque naquela época não tinha regulação trabalhista e criança era muito barato. E criança era a única mão que cabia para limpar um tubinho pequenininho, para a criança colocar a mão no tubo. E aí isso acontecia muito, né? Então a manutenção dessas máquinas e a preservação da máquina vai virar uma coisa que meio obsessão. O dono da máquina vai querer cuidar muito da máquina, porque ela é a fonte de renda. Aí são as novas questões. Olha que interessante. Meninos, vamos pensar o que vai acontecer na transformação social e econômica da coisa, tá bom? Primeiro, separação entre capital e trabalho. Antigamente, antes da Revolução Industrial, você trabalhava o que você precisava para viver. Então, se você trabalhava fazendo tecido, você fazia tecido, pegava esse tecido, fazia o tecido que você precisava para um mês, vendia, comprava comida e comia, né? Ou seja, você percebia de onde estava vindo o seu sustento direto do seu trabalho. Você vai ter agora o capital. O capital vai separar a pessoa do seu trabalho. O que é isso? O cara sai ali do campo, ele migra para a cidade para trabalhar numa fábrica, e aí ele vai trabalhar na máquina, girando, limpando, o que quer que seja, e ele vai ganhar um dinheiro agora. Ele vai ganhar um salário. Esse salário não vai corresponder à quantidade de trabalho que ele fez. E não só, ele vai aliená-lo daquilo que ele produziu. O que é isso? Vou explicar. Aquele salário que ele ganha, digamos que ele trabalha numa indústria que produz roupas chiques. O trabalhador que produz roupas chiques vai ganhar um salário que não vai fazer com que ele possa comprar a roupa que ele produziu. Ele vai estar alienado, ele não vai se identificar com a própria produção. Ou seja, ele não vai se identificar com aquela coisa que ele produziu. O trabalho veio da mão dele. Tá bom? Essa nova classe operária vai ver uma diferença entre capital e trabalho. Tá? A gente vai estudar isso mais na aula que vem, mas vai ter essa diferença. Nós vamos ter a formação da classe operária. Então a gente vai ver agora nascer uma classe voltada para a produção industrial, a classe operária. Tá? Ou o proletariado. Vai começar a surgir essa palavra, proletariado. E aí você tem as novas questões de trabalho, né, as péssimas condições de vida. Então, a galera que trabalhava nas fábricas não tinha legislação trabalhista. Então, eles não tinham uma lei que falava que eles tinham que ganhar R$900 de salário mínimo. Não, o trabalhador, o dono da fábrica pagava o quanto ele achava que valia o trabalho. Se o cara não quisesse, eu contrato outro. Então, o trabalhador fica à mercê do dono da fábrica. Então, sem legislação, baixa o salário. Não tem legislação que diz que o cara pode ter férias, então o cara vai trabalhar até morrer, vai trabalhar 18 horas seguidas, 16 horas seguidas. Como eu falei, exploração do trabalho infantil, né? Se o cara trabalhar 16 horas e não ganha o suficiente, então mais pessoas da família têm que trabalhar para ganhar mais dinheiro para a gente poder comer. Então as crianças vão começar a trabalhar. E eram trabalhos perigosos e que ganhava pouco. Tá bom? Longas jornadas. 16, 18 horas de trabalho. 16, 18 horas de trabalho. Trabalho feminino. As mulheres começam a trabalhar. E a partir do trabalho feminino, que as mulheres vão começar a pensar o seu lugar na sociedade como detentoras de renda, tá bom? Como provedoras, tá? E como parte do movimento, com questões específicas das mulheres no movimento operário. Tá bom? Porque mulher ganhava menos que homem fazendo o mesmo tipo de trabalho. Tá? Até hoje isso acontece. E aí temos as duas primeiras questões do movimento operário. Nasce o movimento operário. O ludismo e o cartismo. O cartismo é quando um grupo de trabalhadores se juntava. Não é que eles faziam uma associação, os sindicatos vão aparecer mais para frente, mas eles se juntavam e faziam uma espécie de abaixo-assinado, uma carta com as reivindicações ao patrão. Tá bom? Então, é a primeira experiência de associação trabalhista.
Vai ser a primeira experiência de reivindicação de direitos. E o ludismo era a prática de ação prática que os operários tinham para resistir à exploração. O que eles faziam? Eles quebravam as máquinas. Aí você fala assim, nossa, que estranho, Gu. Não, te explico. O trabalhador, no início da Revolução Industrial, não tinha consciência de que ele era uma classe diferente da classe do burguês ou da classe do capitalista. Ele entendia que a culpa do sofrimento dele, de ele estar trabalhando 16 horas, de ele não ganhar mais o dinheiro que ele ganhava, de ter que viver mal, a culpa não é do patrão que detém o meio de produção. A culpa é da máquina. Foi a máquina que mudou a forma dele de viver. Então, em quem eu vou descontar? Na máquina. Então, o ludismo era uma forma de resistência da classe operária em que atingia principalmente o meio da produção. Então, eles quebravam as máquinas. Tá bom? A questão da experiência. Isso é muito importante, meninos. Tem um historiador inglês chamado Edward Palmer Thompson, já falecido, tá bom? Ele é um historiador inglês, mas ele foi um dos historiadores mais importantes da questão do trabalho, da questão operária. Por quê? Porque ele vai propor uma teoria, né, esse historiador. Ele vai falar o seguinte: a classe operária, ela não é uma classe porque ela decidiu ser uma classe, ou porque Deus quis que ela fosse uma classe, ou porque ela nasceu naturalmente. O que transforma ela numa classe é que ela detém certas experiências que são dela e só dela. A classe operária ou a classe do trabalhador nasce de experiências específicas, só da classe operária. Agora eu vou dar um bom exemplo. Digamos que eu, Gustavo, né, sou um trabalhador inglês do início da Revolução Industrial. Ainda não estourou a Revolução, ainda está no início. O que eu trabalho? Eu produzo tecido. Então, na minha casa, eu tenho um tear, né? Eu tenho um tear manual, onde eu faço a roupa. Então, eu ponho fio, fia, né? Com o pé você faz o fio ir automaticamente, mas você tem ali um tear que você vai fazendo roupas que você vende. Perfeito. Esse tear tem um cômodo na casa só para você trabalhar com ele, tá bom? O Gustavo tem ali 2, 3, 4 ovelhas, onde ele tira a lã para fazer o tecido que ele vende. O Gustavo tem uma experiência com o trabalho. Eu só trabalho o quanto eu preciso para ganhar dinheiro para comer, né? Ou para vender meu tecido e para comer. Com a Revolução Industrial, com a política de cercamento, o Gustavo vai perder as ovelhinhas, a casa e a máquina de tear. Ele não vai conseguir mais disputar com a máquina vai produzir mais que ele, então ele vai ter que disputar com fábricas. O pequeno produtor não vai conseguir disputar com fábricas, vai perder tudo, vai vender a terra, vai ser forçado a sair do campo, migrar para a cidade para achar um trabalho. E agora, o Gustavo, que aconteceu tudo isso, migrou para a cidade, ele tem que trabalhar no horário que o patrão manda. Eu tenho que trabalhar fazendo o que a máquina manda, fazendo um movimento cansativo, várias vezes, sem hora para descanso, sem dia que eu possa escolher trabalhar ou não trabalhar. Eu já não vejo mais de onde vem a lã, tá bom? Na minha casa agora não tem mais espaço para a máquina que eu tinha pro tear, porque agora a máquina é de alguém. Eu não sou mais dono daquilo que me ajudava a produzir. Então eu não sou mais dono do meu meio de produção. Eu só tenho força de trabalho, não tenho mais o meio de produção, não tenho mais a máquina que produz o tecido, tá bom? O que vai acontecer? Vai mudar a minha experiência com o trabalho. Vai mudar a minha experiência com o trabalho. O trabalho não é mais de acordo com o que eu faço dele. O trabalho agora ele vai ser
imposto, ele vai ser uma forma de escravização quase. Eu não sou dono mais do quanto eu trabalho. Eu não me reconheço mais no que eu produzo, tá? Mudança na experiência do tempo. Antigamente, o Gustavo, que era pequeno produtor, regia o tempo dele. Ele sabia o quanto ele tinha que dedicar para produzir. Ele sabia quando que ele podia e não podia trabalhar. E ele sabia que, trabalhando ou não trabalhando, o quanto ele ia produzir, o que ele não ia produzir. Ele não tinha horário para acordar obrigatoriamente, trabalhar várias horas por sem pausa, etc e tal, e voltar. O Gustavo não tinha hora para ir e para voltar. Não tinha hora de pegar o ônibus para ir trabalhar e voltar para casa, de pegar hora para voltar para casa, ou pegar o ônibus. Então o que vai acontecer? Vai mudar a experiência do trabalhador com o tempo que ele vive. E esse tempo vai acelerar. Esse tempo vai estar voltado para o trabalho. Não vai estar voltado mais para outras coisas. Vai ser só voltado ao trabalho. Então tem hora para acordar, tem hora para pegar a charrete naquela época, tem hora para pegar a charrete deixar na porta da fábrica, para trabalhar 18 horas, para voltar para casa no horário da charrete, que se eu perder a charrete vou ter que ir a pé. Era assim, era assim. E ainda é em muitos casos, tá bom? Mudanças na ordem social e urbana. As cidades vão sentir muito forte o que acontece na Revolução Industrial, porque ela vai estar abarrotada de gente por causa da migração, e as cidades não tinham infraestrutura para garantir um bem-estar para uma quantidade muito grande de gente. Então vai começar a nascer coisas específicas das cidades industriais. Vão começar a nascer vilas operárias perto das fábricas. Vão começar a aparecer cortiços, né? Quando a pessoa é miserável, vai começar a ter cortiço, que são várias famílias vivendo em 2 cômodos, tá bom? Alteração da ordem social. Vai começar a nascer os super ricos, né? Como se já não tivesse, mas vai aumentar a riqueza dos super ricos e a burguesia comercial e industrial vai ascender também e vai nascer a classe operária, né? E vai nascer a classe operária. Eu trouxe aqui um conjunto de imagens do Gustave Doré, que ele é um francês que foi a Londres na época da Revolução Industrial ter estourado, né, na Inglaterra, e ele vai desenhar Londres pós-Revolução Industrial, durante essa Revolução Industrial. Então você tem uma cidade abarrotada, cheia de gente, tá bom? E cheia de produtos, carroças com produtos. Londres a cidade vai começar a ser chamada de monstro. As cidades são monstruosas, porque elas são muito grandes e tem muita gente. E elas não são organizadas, elas não são planejadas, elas começaram a crescer apenas. E que é outro movimento da Revolução Industrial, as massas. Vai começar a ter massas de população. Então vai falar que a grande população operária é a massa operária, né? A massa da população. Olha só as vilas operárias. Você tem casas pequenas, com quintais pequenos, né? Para muita gente, tá? Tudo pequenininho, tudo quadradinho, com essa ordem, para todo mundo ter o que precisa para apenas trabalhar. E você vê que lá em cima passa o trem, passa a ponte do trem. Você vê que tem sempre a presença da indústria em algum lugar e a cidade começa a ser colocada dessa forma. Ó. Aqui, como vocês podem ver, ó, como é lotado a cidade, como ela é desorganizada pela quantidade de gente, pela massa de pessoas. Você vê que até tem um policial ali tentando arrumar o trânsito, mas é tanta gente, é tanta carroça, tanto produto, tantas pessoas indo e voltando. Você vê que tem de tudo. Você tem pessoas na rua, você tem pessoas de cartola pegando o ônibus, você tem policial, você tem trabalhadores nas carroças e dirigindo as carroças. Você tem, no meio aqui, tem burgueses dentro de carroças pessoais, lendo livros, né? Você vê que era um mundo que vai mudar e que está mudando. Aqui vocês têm, ó, por exemplo, você tem perto ali ao fundo, igreja, casarão e cortiços. Essas casinhas. A desigualdade social ela fica aparente e escancarada, completamente escancarada, tá bom? É a realidade deles. E a miséria, a pobreza,
o trabalho infantil, as crianças mais novas criando e cuidando de crianças mais novas ainda. Você vê que aqui são os sapateiros, quem faz os sapatos, quem produz os sapatos e arruma os sapatos são crianças, né? Você vai ter muita prostituição nessa época também, porque as mulheres não vão encontrar trabalho ou vão ser demitidas e naquela época e até hoje, em vários casos, a mulher vale menos que o homem e o salário vale menos. Quando a mulher não tinha opção, ela tinha que optar pela prostituição. Você vê que o conceito de infância que a gente tem hoje, naquela época não existia esse conceito de infância, de ir para a escola, de ter você tem que ser educado antes de começar a trabalhar, não. Naquela época, a criança não era assim, não. É isso, gente. Essa é a aula de hoje, tá bom? De Revolução Industrial. Na próxima aula, a gente vai ver o que é o mundo político da Europa após Napoleão e o que a mentalidade industrial, né, está transformando na Europa, a mente dos burgueses da Europa. Tá bom? Obrigado, gente.